booze, but love it or hate it, this is me. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um pouquinho atrasado, peço desculpa para vocês, já era para ter saído esse review da final do AMA Supercross 2022 em Salt Lake City, mas também vou trazer novidades para vocês que só saíram agora do AMA Motocross, né? Então a gente tem Ryan Dungey voltando da aposentadoria, Antônio Cairoli vindo correr nos Estados Unidos, novos pilotos na Kawasaki oficial, novo piloto na Husqvarna, novo piloto no Club MX e também novidades do Enzo Lopes e do Cooper Webb para vocês. Então já deixa aquele like, rapaziada, e se preparem que em breve vocês vão estar conhecendo a maior novidade de treinamento esportivo, do motocross, no YouTube que vocês já viram. Eu procurei a nível mundial, eu não achei algo que a gente está planejando aqui. Vocês vão ficar de cara, vai ser algo acessível para todos, muitas vezes um curso é distante, é caro, enfim, cada um tem uma situação, então eu fiz algo pensando em vocês, para ser acessível, para ser prático, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então, já deixa aquele like, se inscreve, me ajude a chegar a 70 mil inscritos, rapaziada, que falta só um pouco. Para você que quer vender sua inscrição, seu curso, de maneira prática e organizada, fica aqui a dica GoPanda. Olha só como às vezes uma pessoa pode fazer algo muito legal para um esporte inteiro. Então na sexta-feira aconteceu a LCQ Challenge, que é o desafio da última chance, né? Tradução livre, por esse cara aí, o Steve Matthews, jornalista, dono do Pulp MX, maior podcast dos Estados Unidos, talvez do mundo aí sobre motocross. Ele é ex-mecânico do Tim Ferry, do Nick Wayne, entre outros pilotos. Então com a ajuda da Yamaha, que cedeu uma moto para sorteio, enfim, todo o Pulp Nation, como ele chama, né, os fãs do Pulp MX, juntaram quase 100 mil dólares que foram 100% revertidos para a premiação. Uma bateria de 6 minutos com 2 gates, no caso os privados na frente e os que são um pouco melhores atrás, né? Onde teve o vencedor, que saiu da segunda fileira, o Kyle Thyssen, né, que corre na 450 e também correu um tempo ali na 250 pela Star esse ano. Conseguiu a vitória e levou para casa aí em torno de 17 mil dólares. Algo muito legal, que fez total diferença no orçamento dos privados, uma ação muito massa. Esperamos que tenham mais vezes. E esse cara é ninguém menos a garota da placa, digamos assim, Will Hahn, ex-campeão do AMA Supercross na 250 e atual chefe de equipe na Star. Então ele perdeu a aposta e acabou sendo a garota da placa. Pessoal, a participação do Enzo Lopes nessa final em Salt Lake City foi sensacional. Como eles tiveram problema na etapa de Denver com a pista, ficou muito seca, muitas reclamações por parte dos pilotos e das equipes, e até mesmo do público mandando mensagem. Nessa etapa eles capricharam em Salt Lake, lembrando que é tão seco quanto. Vocês podem ver os vídeos dos anos anteriores da final, por exemplo do ano passado, também é seco. Então eles molharam bastante, eu gostei do layout da pista, achei diferente, tinha até um Szinho ali para entrar nas costelas que normalmente não tem, dava a opção de bater lá fora, a opção de fazer por dentro. Achei bem interessante como eles conceberam a pista. Mas, com bastante água, mudou o cenário. Por mais que ela fosse dura, ainda fez trilhos. Eu achei que ficou sensacional. E falando do Enzo Lopes, galera, ele andou demais nessa etapa. Parece que a final foi algo tipo assim, ou vai ou racha. Por exemplo, para ele, para o Nate Thrasher, que a gente vai falar daqui a pouco. Então foi realmente algo bem legal, muito bom ver o Enzo andando, por mais que tenha sido por pouco tempo, né, devido à lesão que ele está, inclusive já está no Brasil, já operou, tem tudo para dar certo. O próprio Hector já falou isso no review que ele participou aqui com a gente, ele sabe bem certinho a lesão, porque ele estava até cogitando ser um problema que ele está tendo. Então ele conseguiu ver esse problema, ele conversou com a equipe, todos lá fora sabem, mas ele mostrou o potencial dele, a velocidade, né? Então ele fez o melhor tempo da costa dele, lembrando que era um showdown,
As duas costas, costa leste, costa oeste, se juntaram e ele fez o melhor tempo da costa dele e ainda foi quase o melhor do geral. Só para vocês terem uma ideia como ele mandou bem, galera, ele virou 0.010 atrás do Craig. Perdão, 40.020 ele virou, eu anotei aqui, e 40.010 o Craig. Então foi só um pentelinho realmente, isso para vocês verem como o Enzo tá rápido. Fiquei bem feliz de ver isso, a gente vai falar um pouquinho dos bastidores ali, do que rola na equipe. Ele fez uma live falando um pouco de tudo isso, né, do que está acontecendo. Coisas que, por exemplo, ele não comenta nem para mim, ele é um cara fechado, mesmo a gente conversando, ele já fica mais na dele, só baixa a cabeça e trabalha, né. E nessa live o Maguila, que é o treinador dele, acabou comentando um pouco mais. Maguilão botou mais a boca no trombone e foi muito interessante. Mas, gente, foi bacana porque ele está tendo uma exposição de mídia muito boa esse ano. A gente falou lá atrás, quando eu descobri que ele ia ser um patrocinado pelo Pulp MX, que é um dos podcasts que eu mais ouço lá de fora, que realmente traz os pilotos. Por exemplo, essa semana estava o Cooper Webb, ligaram para o Dundee, o Phil Nicoleri, que é ex-cunhado ou é cunhado, não sei, do Enzo. Então, assim, o melhor dos bastidores está ali. Se você fala inglês, vale a pena procurar. Então, ele fez uma entrevista falando com o Enzo, muita gente falando, pô, não conhecia o Enzo, pô, se soubesse que ele é um cara tão legal, eu torcia antes, agora que eu sei que ele é um cara bacana, eu vou começar a torcer por ele. Então, a exposição para o Enzo, como eu disse lá atrás, está sendo incrível. Você pode ver no capacete dele, tem um adesivinho, ganha um pouquinho de dinheiro também. Então, assim, ele deu uma baita entrevista depois dos treinos, muito claramente emocionado, né? Então foi muito, muito bom para ele estar se formando, né, como piloto lá fora. É diferente conquistar o espaço até no Mundial, quando ele participou de 60, de 80, e realmente não ama Supercross, você tem que se provar lá dentro. E não se enganem, a gente vai falar disso ainda, mas ele fez uma live falando das panelinhas, vocês já vão entender. Até mesmo lá fora tem esse tipo de coisa. Então ele foi terceiro na hit dele, inclusive mais rápido que o Thrasher, que veio a ser o vencedor. Então, gente, o Enzo está com esse problema, ele consegue dar algumas voltas e de repente ele perde, digamos assim, um braço, pelo que ele me explicou. Fica uma sensação estranha, algo como amortecimento e realmente ele não consegue andar. E nessa etapa ainda, pelo que eu vi, parece que tem um problema na moto. Então ele abandonou mais cedo, que eu fiquei feliz, porque andar 100% no AMA Supercross já é difícil. Então imagine com um braço, como ele bem disse, né? Então só dele sair inteiro, né, terminar a temporada bem, embora tenha feito essa cirurgia para uma correção, né, ele já teve fratura na clavícula e parece que isso acentuou o problema. Mas ele terminou bem, gente, ele conseguiu terminar. Ele vai perder 2 a 3 etapas do AMA Motocross, mas ele volta, ele precisa bater bons resultados no final do campeonato, mostrar potencial. Mas falando um pouquinho das panelinhas, né, então na live ele comentou muito do que está acontecendo, desse problema, muita gente não sabia. E aí vem pro ano que vem. E o Enzo ano que vem, né? Então, o caminho mais óbvio é o Club MX, que acabou de anunciar a contratação de ninguém menos do que Jeremy Martin. Isso pegou todo mundo de surpresa. Ele era um Factory Star Racing, né? Yamaha oficial. E ele parece, até eu vi no podcast, não acabou ainda, né? São 5 horas de podcast lá fora, e eu escuto durante a semana isso. Ele comentando que ele optou por vir para o Club MX por ter mais liberdade, poder fazer o programa dele, né? Ele é um cara mais metódico, assim, pelo que eu percebo nas entrevistas e o pessoal falando dele. Ele gosta de ter o esquema dele e não gosta de ter ninguém disputando o campeonato, treinando junto, sofrendo junto com ele durante a semana. Então, talvez isso tenha sido os motivos. Ele comentou mais da parte de liberdade, de poder fazer como ele bem quer no clube, né? Lembrando que ele vai ter apoio da fábrica ainda, então ele vai conseguir equipamentos bons, com certeza vai ter uma moto muito boa, já que a moto do clube é muito boa, né? Então ele conhece a Yamaha como ninguém, anda há anos, já treinou muito no Club MX, tenho certeza que vai poder desfrutar das 10 pistas que eles têm lá e treinamento em alto nível que eles podem oferecer devido a ter toda essa estrutura e o número de pilotos profissionais, né? Dá um gate cheio, só de profissionais que correm no Supercross. Sem dúvida vai ser muito interessante para ele e muito bom para o Club MX. Dito isso, o Enzo comentou que o Club MX tem um chefe de equipe novo agora, que parece que o cara é difícil, pensa só nele, não pensa nos pilotos, ele está tendo problema com isso, né? Com o relacionamento. Coisas de bastidores que a gente não faz ideia. Ele também comentou que esse ano ele andou de graça, apenas com bônus de resultado. Então, enquanto o Martin Banks ganhava mais $100 mil,
e era supostamente o cara da equipe. Ele foi lá, bateu o resultado melhor, fechou em quinto, ainda com esses problemas, ele ainda foi quinto no campeonato. Poderia ter feito até um top 3, ao meu ver. Então ele não foi reconhecido, né? Quando ele chegou lá, o mecânico, por exemplo, queria que ele lavasse moto, tal, para ele mexer na moto dele, para pagar pelo serviço mecânico. Então, só para vocês terem uma ideia como a banda toca, né? Aí tem um monte de pilotos subindo para 450. Christian Craig, Justin Cooper, Cole Nichols, são alguns exemplos aí de que vão para 450. Então, Pro Circuit, Star, surgiu uma brecha aí pro Enzo, né? E por incrível que pareça, o Star Robson, que é um cara bom, largou bem, mostrou potencial, vai para Star Racing. Esse ok, eu acho ele um cara bom, acho que ele merece a vaga, embora o Enzo tenha fritado ele. Já o Jordan Smith, que é um cara conhecido já no cenário, né? Já andou para Geico, já andou para Pro Circuit, o cara sempre se machuca e o cara foi lá escolhido para Star. O Enzo fritou ele em diversas etapas, mesmo com esse problema, mais uma vez dizendo, e o cara foi escolhido para Star. Então, até o Maguila falou ali que realmente rola essas panelinhas, né? E eu já morei lá algumas vezes, né? Então posso dizer para vocês, o americano gosta de americano. Se você é estrangeiro, você tem que ir lá e dar pau nos americanos para estar lá. Então, se tiver que escolher entre um americano e um estrangeiro, vai ser sempre um americano. E o Enzo está vendo isso agora, né? Então, ele não sabe ainda onde ele vai andar, ele tem a opção de andar no clube. Tendo o Alex Martin e Jeremy Martin na equipe, vai trazer com certeza os patrocínios melhores para o ano que vem, ele vai conseguir negociar melhor o contrato dele, sem dúvida. Ele andou muito bem, ainda mais essa etapa final, ele mostrou potencial, que é isso que eles precisavam ver. Ele mesmo disse que não sabe se fica lá, mas tem essa vaga garantida, o que é muito bom. A gente viu que as motos são boas, tudo está certinho, então bem feliz por ele, tá? Então vamos aguardar o Enzo retornar no motocross. Ele com certeza vai precisar de um período de adaptação, faz algum tempo que ele não faz um motocross, mas sem dúvida eu diria que ele é um piloto mais de motocross do que supercross, afinal ele andou a vida inteira no motocross, já no supercross muito menos, né? Então, estamos na torcida, Gaúcho, vamos lá. E falando da prova em si, terceiro lugar, Hunter Lawrence, olha só que legal esse dado, é a 16ª vez esse ano que um dos Lawrence, tanto o Jet quanto o Hunter, fazem pódio. Cara, família Lawrence 16 vezes, né? Então, troço muito bacana. O pai deles, né, deve estar de sorriso de orelha a orelha, né? Então, nessa etapa, ele pulou na frente. Tudo que ele tinha para fazer era vencer, ir lá e dar o melhor dele. Ele dependia de um resultado horrível, desastroso do Christian Craig. Ele tinha que ficar para baixo de 14º se o Hunter vencesse a prova. Então, vocês verem como estava difícil, né? Só se caísse, ficasse de fora, uma moto desse problema, né? E mais um detalhe do Enzo, ele é amigo do Christian Craig, e ele disse que o Craig deu parabéns para ele depois do treino, tal, falou que ele estava muito rápido e pediu, pelo amor de Deus, para ele ajudar ele a ser campeão de alguma forma, se ele chegasse atrás para segurar, enfim, para ajudar o cara, né? Então eu achei muito legal, né, que nem ele disse, né? Pô, o Craig te pedindo alguma coisa, né, cara? Que irado isso. Então ele pulou na frente, galera, tava tudo certinho, andando o ritmo dele, mas quem apareceu, cara, do nada? Nate Thrasher. Como eu disse ali no início, ele e o Enzo, nessa etapa, falaram, é tudo ou nada. E eles cresceram com isso. O Nate Thrasher já venceu 2 etapas do AMA Supercross em Atlanta no ano passado, e depois disso ele desapareceu. Lembrando que ele anda numa Star Racing, né? Teoricamente a melhor moto do campeonato, e não tinha feito nada esse ano. Cara, ele largou, ele começou a pressionar o Christian Craig, saiu em segundo, pressionar, botar do lado, falar, meu Deus, o que esse cara tá fazendo, né? Tipo, o Craig devia estar pensando, calma aí, né, bichão? Mas ele passou, cara, e fez o melhor. Foi para cima do Hunter, acabou fazendo a ultrapassagem. O Hunter ficou próximo, ele perdeu a mão nas costelas. Cara, eu achei que ele ia se matar. Na outra volta errou de novo. E mesmo assim ele conteve o ataque do Hunter na volta final, que ele deu tudo, né? Ele veio, bateu lá por fora, entrou atacando e mesmo assim o Nate fez o que tinha que fazer. E pode ter certeza que essa vitória garantiu uma vaga para ele o ano que vem, porque senão ele ia cair numa equipe semi-oficial, com certeza ia ser tirado de fora da Star. Não está 100% garantido, obviamente, mas foi uma etapa vencida com propriedade, né? Desde ultrapassar o Craig, a não fazer caca, né? De se bater com ele, a buscar o Hunter e vencer. Porque se ele só passa o Craig, eu acho que teria um clima meio estranho, mas como ele foi lá e passou,
o gap de pontos é menor entre segundo e terceiro do que primeiro e segundo. Então foi bem interessante, gostei de ver a garra dele, cara. Você vê que o cara tava com a faca nos dentes para dar o melhor resultado da vida, e foi o que ele fez, né? Eu vou tentar deixar umas imagens aqui para vocês, mas pessoal, tá muito difícil botar a imagem. Eu tomei um strike essa semana pelo conteúdo do Viral MX, e aí eu postei ali para vocês verem como tá difícil isso, né? E muita gente criticou o Viral. Na verdade, quem tá errado sou eu, porque é um conteúdo deles que eu não tenho autorização. Por outro lado, sim, muitos de vocês nem conheciam o Viral MX, por exemplo, ou não teriam acesso, ou não assistiram esses vídeos, e estão acompanhando agora porque eu postei as imagens. Mas sim, o conteúdo é deles e eu estou errado, então não tenho que falar disso. Eu vou tentar entrar em contato com eles e ver o que é possível, mas tenho certeza que o não já é garantido. Mas, vamos lá. Então o Hunter fez o que precisava, galera, andou muito bem, tentou ir para a vitória, mostrou a evolução no campeonato inteiro, mostrou como ele tem melhorado como piloto, mais agressivo, mais rápido, né? Ele começou o ano um pouco mais morno e veio crescendo, conquistando 4 vitórias esse ano, se não me engano 3 consecutivas, eu não sei se eu anotei aqui. E outra coisa muito legal, que eu esqueci de falar do Enzo, é que a mídia especializada, o Jason Wagan, fez um top 10, digamos assim, das maiores revelações da temporada, e o Enzo está no top 5 disso, do crescimento dele. Steve Matthews falou a mesma coisa, o Jason Thomas, então, sem dúvida, ele entrou no radar do pessoal. E o grande vencedor, né, Nate Thrasher, como eu bem disse, ele precisava desse resultado, fez o que tinha que fazer, foi para cima, pressionou o Christian Craig, mas foi lá e mostrou mesmo, botou na mesa e mostrou para todo mundo que a noite era dele. Mesmo perdendo a mão nas costelas, a gente botou a mão na cabeça, vai cair, na outra volta errou de novo, e na última volta o Hunter atacou, ele tinha que acertar as costelas, ele acertou e venceu. Então, só para vocês terem uma ideia, né? É a terceira vitória da carreira dele, mas não parece quando você imagina, quando você lembra da temporada, né? Teve as 2 de Atlanta e depois um hiato aí de muito tempo sem fazer nada, né? E o grande vencedor do campeonato, cara de 31 anos, né? Então, muito criticado pela idade dele, mas sinceramente não tira nem um pouco o mérito. 9 vitórias consecutivas em heat, né? Resultado incrível. Christian Craig, muito emocionado no final da prova, chorando com os filhos, né? Lembrando que ele já machucou a coluna, ficou 2 anos parado, foi trabalhar na construção civil e decidiu voltar. Obviamente, com todo o talento dele, né? Todo mundo já sabe disso, já conhece lá fora, mas também a mulher dele é filha do dono da Geico, né? Então ele voltou direto na Geico Honda, equipe extinta aí, mas era a oficial Honda na categoria MX2. Sem dúvida foi um facilitador, né? Então ele largou em segundo, acabou caindo no final das costelas, essa mania que o pessoal tá, né? Dá com os pés o tempo todo na pedaleira. Caiu das costelas depois da última, né? No liso, com os 2 pés na pedaleira, limpou. Não deu nem tempo de pensar em pôr o pé, né? Então, ele veio perdendo posições e acabou terminando em 8º, mas o suficiente para garantir o campeonato. Como eu disse, se o Hunter vencesse, ele podia fazer 14º, então desde o início eu venho comentando isso no canal, é o ano dele para perder, e ele não perdeu. Achei uma história de superação incrível, ele, nossa, realmente mereceu, tem um estilo maravilhoso. Mas agora fica a pergunta para o motocross, né? Ele andava na zona de conforto do meio do campeonato para o final, né? Depois que o Cole Nichols se machucou, eu sinceramente acho que o Cole Nichols levava o campeonato sobre ele. Você vê que ele andava na zona de conforto, ele teve algumas etapas que andou absurdamente bem, por exemplo, a Arlington no Triple Crown. Cara, ele entrava no top 5 da 450 sem pensar 2 vezes. Até a mídia lá de fora estava falando, ele faria top 5 de 250. Então ele teve realmente momentos que ele andou absurdamente, mas no geral ele tende a ficar na zona de conforto dele. Então vai ser interessante ele sair dessa zona de conforto e ter que ir pro pau novamente no motocross, né? Então, tô na torcida por ele, gosto muito dele, um dos estilos mais bonitos que eu já vi em cima de uma moto. E agora com o título do AMA Supercross, para mostrar que não é só um talento, mas também é um cara que entrega resultado, né?
falando da categoria 450, vamos começar pela treta, né? Malcolm Stewart e Justin Barcia, né? Todos vocês sabem que eu sou fã do Barcia, mas dessa vez não tem como defender ele, né? Então vamos começar pelo Malcolm. Terceiro na Hit 1, atrás das KTMs, né? Cooper Webb e Marvin Musquin. Finalmente as KTMs começaram a andar melhor, Marvin vencendo. Veio de trás, passando todo mundo, passou o Webb. Lembrando que o Webb está vindo de lesão, não se encaixou com essa moto. Ele comentou nesse podcast que eu estou ouvindo que ela tem o chassi um pouquinho mais longo, que melhora para a seção de costelas, mas não casa com o estilo dele. Ah, mas Leandro, o Marvin está andando super bem, venceu etapa, 4 pódios seguidos. Sim, mas ele tem um estilo completamente diferente do Cooper Webb. O acerto do Cooper Webb não funciona por Marvin e do Marvin não funciona para o Cooper Webb. Então, o desenvolvimento tem que ser em paralelo. Assim como o desenvolvimento da moto na Europa não funciona para as motos no Supercross, né? Das motos americanas. Ou melhor, que eles correm nos Estados Unidos, né? Então, o Malcolm encostou no Barcia, mandou uma passada linda naquela curva para a esquerda, mergulhou, sem dúvida, a melhor curva da noite, tanto ele quanto o Thrasher, pendurado naquela canaleta. E teve a situação, né, da curva para a direita, o Malcolm fez por dentro, 2, 1, bateu na parede e veio o Barcia. Cara, ele pulou na contramão. Se não me engano, o Malcolm fez por fora e o Barcia por dentro, foi isso. Ele veio na contramão, rolou uma situação na categoria Futures, né, que é uma categoria de acesso para 250, o Ryder Di Francesco contra o Hames da Honda, mesma coisa, pum, grudou nos freios. Mas é o Justin Barcia, né, rapaziada, valendo o terceiro lugar no campeonato, além de muito prestígio, muita grana em jogo. Cara, na hora que eu vi ele armando, eu falei, meu Deus, o dia estava aqui em casa, falei, rachou. Cara, eu nunca vi uma pancada dessa. Ele tirou um cara de 80 quilos de cima da moto. Ele arrancou o Malcolm de cima da moto. Tá? Então ele vem dar o T-bone, né? Que é o T, né? Dá no meio do Malcolm, literalmente, e não cai. Isso eu fiquei abismado. Jogou o Malcolm longe da moto. O Malcolm pegou a moto rapidinho, levantou. Mas ali realmente complicou a prova dele. Então vamos lá. Sobre o incidente, o Barcia entrou lá no pódio, né, falando no microfone, ele assumiu, ele falou, cara, estamos indo pelo campeonato, é muita coisa envolvida, eu ando assim desde o primeiro dia que eu entrei no Supercross, esse sou eu. You can bring the booze, but love or hate it, this is me. A gente está lá competindo, dando melhor, e até aí tudo certo. Gostei dele assumir, gostei dele falar que ele foi assim a vida inteira. Antes ele não assumia, ele falava, como assim? Eu não fiz nada demais. Dessa vez ele assumiu, falou que foi pro pau. Mas ele poderia ter esperado o Malcolm depois e falado para ele, cara, eu fiz sim, a gente está disputando o campeonato, isso aqui não é para criança. Não, ele acabou, passou a bandeirada e foi direto para o pódio, tá toda a imprensa e toda a equipe. Então ele meio que se escondeu ali. Tá? Então o Malcolm, na hora que levantou, veio com tudo, a torcida inteira vaiando o Barcia, tanto na hora do pódio quanto na prova, e o Malcolm encostando e todo mundo querendo ver sangue, né? Esse é um ponto importante. Porque imagine se o Malcolm vai embora, acabou a prova, tudo certo, seria uma prova ok, mas essas coisas, essas intrigas, né? O mocinho, o vilão, é o que faz vocês estarem vendo esse vídeo agora, por exemplo. É o que dá toda a emoção, o estádio inteiro vaiando o Barcia e torcendo pelo Malcolm. Cara, foi incrível. Todo mundo ouvia. Foi incrível. A transmissão dava para ouvir super alto. O Barcia foi falar no pódio, não deixava ele falar, vaiando. O Malcolm aplaudido por todos, entendeu? A torcida inteira a favor dele. Então, essas coisas, por mais que a gente não concorde, fazem parte. É o que torna o esporte tão bacana, entendeu? Por exemplo, a gente vai falar no próximo vídeo do Brasileiro de Motocross. Os pilotos não largarem. Se tem uma prova morna, o cara larga na ponta, outro faz segundo, não sei o quê, ninguém falaria nada. Mas como os pilotos não largaram, deu maior bafafá. E ainda largou MX3, Nacional, enfim, a gente vai falar disso depois. Então, gente, faz parte o mocinho e o vilão. Mas vamos analisar agora o incidente, né? Então, quando o Barcia salta, ele acelera no ar. Então, o Malcolm sabia que ele estava atrás, obviamente, e sabia que ele saltou próximo. Porém, o que eu deduzo, o Malcolm sabe que é o Barcia, né? Eles já se encontraram várias vezes no passado, inclusive o Malcolm, em 2013, jogou ele para fora. Deu lá na estrutura
do arco, né, do obstáculo no motocross, eles já se bateram algumas vezes, né, eles andam juntos desde criança, então eles sabem quem está mexendo. Porém, ele passou de forma limpa, o Barcia veio mantendo o ritmo dele e ele já tinha aberto um gapzinho. O Barcia não ia pegar mais ele, acredito. Então, cara, ele falou, é agora ou não é. Então o Malcolm bateu lá na canaleta, ele nunca imaginou que o Barcia ia fazer isso, né? Ninguém imaginava, mas mesmo assim ele foi, cara. Ele acelerou no ar, então o Malcolm já tinha saído da canaleta, ele só sentiu a pegada, pum, arrancou ele de cima da moto. Totalmente errado, desnecessário, né? Beleza, é pelo campeonato, concordo com isso, cara, mas eu teria medo de bater, que nem ele, entendeu? Sinceramente, de me machucar. E o cara não caiu, né, velho? Do jeito que ele bateu, ele podia ter quebrado a perna do Malcolm se ele acerta, sem dúvida. Então foi totalmente reprovável, ele foi penalizado, não no pódio, que eu achei interessante, apesar que teve pouco tempo, né? Acabou a prova, vai pro pódio. Cara, como que a Feld e a AMA vai dar tempo de analisar as coisas, né? Então eles fizeram o pódio em terceiro e mantiveram ele. Porém, deram uma multa de 2 ou 3 mil dólares, não me recordo, e 10 pontos no campeonato, o que realmente faz o piloto pensar, né? Porque 10 pontos no campeonato é muita coisa. Ele estava disputando o terceiro e caiu para quinto, tá? Mas na última etapa, né, talvez 3, 4 etapas atrás, seria outra coisa. E lembrando que ele foi penalizado dessa forma porque ele estava on probation, que era o quê? Ele estava sob observação, que ele já tinha tido aquele incidente com o Justin Bogle, né? O que eu acho que vai começar a acontecer cada vez mais, outros pilotos virem com retaliação para cima dele, como o Bogle fez. Então aqui se faz, aqui se paga, cara. E você tem que encontrar o cara no outro final de semana, né? Isso é uma coisa que o Tomac sempre fez muito bem, sempre se manteve neutro, tanto que ninguém bate nele, não bate em ninguém, né? Normalmente quando o cara é mais rápido e é acostumado a andar na frente, ele não bate. Mas o Barcia destruiu na 250, era muito rápido e batia muito mais do que ele bate agora. Mas como foi nessa etapa. Então, falando como fã do Barcia, tem vídeo dele entortando, tirando a perna, ele é um showman nato, mas totalmente reprovável o que ele fez. Eu não sei como o Malcolm não matou ele. Eu acho que conteram ele muito bem após a prova, porque ele é sangue quente, só vocês lembrarem com o Anderson, né? E essa história não acabou, vai render ainda no moto, é a minha aposta, certo? Então, Barcia, mandou mal, velho. E o Malcolm, mais uma vez, cresceu, fez o nome dele ainda mais, né? Teve todo o apoio da torcida, foi um profissional, se conteve ali no final. Melhor resultado da carreira, terceiro no campeonato, 2 segundos lugares, parabéns, está no caminho. Ainda mais uma equipe nova, né? Lembrando que ele já tem contrato para o ano que vem, então não vai mudar de moto. Sem dúvida, aí treinar com o Aldon Baker fez total diferença na carreira dele. Para mim, sempre faltou um pouco de preparo físico. Pode ver, ele está mais magro, andando um pouco mais de pé. Ele gosta de andar sentado. E uma curiosidade para vocês, né? O Malcolm parece super alto, né? Mas ele tem 1,79 de altura. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,85. Mas ele parece ser gigante em cima da moto. E o terceiro lugar na prova, Barcia. Segundo na Hit 2, com a melhor volta. Teve a melhor temporada na 450. Se não fosse a penalização, ele ficaria em quarto, né? Mas realmente esse incidente miou a prova dele, né? E olha só um dado interessante, o Barcia foi o único piloto que completou todas as voltas este ano, né? O Tomac também, porém ele não fez a última etapa, então não zerou o game aí das voltas. Barcia consistente toda etapa. Segundo lugar, Chase Sexton. Eu esperava mais dele nessa prova, porque ele começou atrás do Anderson. E a gente sabe que ele é um cara muito rápido. Mas não acompanhou. O Anderson mostrou ter um grau a mais de velocidade, mas mesmo assim isso não tirou o brilho do Sexton. Lembrando que ele tem só 22 anos e está andando com uma geração inteira mais velha, né? Todos que ficaram na frente do campeonato são 6, 7 anos mais velhos do que ele. E pense assim, daqui 2, 3 anos, nenhum deles vai estar mais andando, teoricamente. Então vai sobrar quem? Sexton, talvez o Webb, aí vem galera nova, o Plesser já é novo, vem o Hunter Lawrence, vem o Jet Lawrence, então Faulkner, Justin Cooper, uma geração inteira nova onde ele já está ganhando experiência com os macacos velhos. Então fiquem de olho, porque esse piá vai acelerar ainda no motocross. Não digo para campeonato, mas para vencer etapa. Eu sinceramente achei que ele ia vencer mais esse ano, mas mesmo assim, gente, é muito novo. Teve etapa na mão, que caiu no finalzinho, né? A gente já falou disso aqui, mas sem dúvida é um talento nato. E olha só que legal, ele tem mais 3 irmãos e 2 com síndrome de Down.
Cara, e ele apareceu naqueles vídeos que eles fazem do Homo Supercross, cuidando das crianças, tudo. Achei incrível, fiquei mais fã ainda dele e da família, né, para ter coragem de ter mais filhos, né, e ainda participar do esporte, que é tão exigente, né, de viagem, etc. Que história bacana. E o grande vencedor, cara, ninguém menos que Jason Anderson, o cara da reta final do campeonato, né? Sem dúvida, se não fosse aquelas tretas com o Mal, com resultados ruins, aquela etapa que ele não terminou, né? Que ele caiu e bateu a cabeça, o campeonato poderia ter sido diferente. Já que o Tomac venceu 7 vezes e ele também venceu 7 vezes. E, inclusive, foram 4 ou 5 seguidas no final. Então ele venceu a Hit 2, largou em terceiro, passou o Webb, passou o Bogle, né? Olha só o Bogle fazendo holy shot de Suzuki mais uma vez. E ó, galera, vazou na taquara. 4 vitórias consecutivas de 7 na temporada, empatado com o ET, apenas 9 pontos atrás. Eu tô curioso para ver como ele vai andar no motocross. Ele não tem uma vitória no overall do motocross. E ele vem numa fase excelente. Ele é um cara que trabalha duro. Muitas pessoas tinham uma percepção diferente, que ele não treinava tanto, mas esse cara treina demais. O pessoal que já foi companheiro de equipe dele, mecânico, etc., fala, pô, todo mundo tem uma visão completamente distorcida dele. Ele trabalha muito duro, realmente é esforçado, fica até tarde na pista, é o último da equipe a sair da pista, mesmo chegando cedo, então tá aí colhendo os frutos, né? E alguns dólares também no bolso, né? Segundo lugar no campeonato, excelente. Esse ano, nas 5 primeiras etapas, a gente teve 4 vencedores diferentes. E no resto do ano, só teve mais um, o Marvin Musquin. Olha só que louco. Então começou todo mundo trocando, vencendo, né? Campeonato disputadíssimo e depois se tornou nas mesmas figurinhas, né? Anderson e Tomac com o Musquin ali no meio. Então os vencedores foram Ken Roczen, Chase Sexton, Marvin Musquin, Anderson e Tomac. Tá? E agora, né, rapaziada? O Anderson precisa de um companheiro de equipe para o motocross. Então eles trouxeram o piloto da Pro Circuit, o Savati, que estava machucado, vai integrar a equipe juntamente com o Anderson. E na 450, na equipe Husqvarna, o Dean Wilson acabou se machucando, ele acabou de soltar um vídeo, cara, meu Deus, gente, ele fez um rombo no glúteo dele. Na verdade, ele tem mais um buraco. Eles colocam tecido, assim, uma cirurgia diferente, ele fez 3 cirurgias, e vão tirando aquilo e colocando de novo. Cara, é tenso de ver, parece que um chifre entrou ali e fez um buraco, né? Entre no canal dele, vocês vão ver, bem forte a imagem. Ele tá machucado, não vai voltar pro moto, eu acredito que só ano que vem, se não aposentar. Esse já era para ser o último ano dele, uma pena que ele vinha crescendo, melhorando em performance. Mas quem vai entrar na equipe era um piloto que estava machucado, era da equipe Rock Mountain, que acabou fechando a equipe. Ninguém menos do que Shane McElrath, cara muito rápido, vinha brigando ali no top 10, largando na frente, sem dúvida vai andar bem, vai representar bem na Husqvarna. E a maior surpresa, né, que eu comentei lá atrás, foi o Jeremy Martin anunciar que está saindo da Star e vindo para o Club MX. Ele está voltando de cirurgia, fez uma cirurgia no ombro, ele já tinha um machucado e daí saiu do lugar e piorou, que já tinha lesão. Então ele vai provavelmente ficar de fora do AMA Motocross inteiro, mas ele vai tentar voltar no final. O prognóstico são 6 meses no cavalete, né? E daí, pessoal, a gente vai ter uma situação bem legal, que é a KTM, né? A gente viu o Ryan Dungey começar a testar nas redes sociais, falei, beleza, tá testando, tudo certo, desenvolvendo. O McGrath fez isso durante anos, até recentemente. E tá bom, tá testando, de repente ele falou, cara, nós estamos entediados, eu e minha esposa. Quero voltar a correr, Roger DeCoster, que é o chefe de equipe. Daí ele, tá bom, você quer voltar a correr, você tem que ir para a Áustria falar com o chefe, Pete Beider, né, que é 2 vezes vice-campeão mundial, cuida da parte de competição e hoje ele toca a MotoGP para a KTM. Então ele foi até lá, falou com os donos, falou com o Pete Beider e convenceu os caras a dar uma chance para ele, né? Afinal de contas ele tem muita moral, né? Só para vocês terem uma ideia, no primeiro ano dele de 450, o cara foi lá e venceu o motocross e o supercross, cara. Sem falar, se não me engano, 5 títulos. Mas tem uma aspas aí, né, para os fãs do Villopoto. Toda vez que ele venceu, o Villopoto não terminou a temporada, estava machucado. Então fica aí essa briga dos Ryans, né? Então, gente, Dungey de volta,
eu acho que ele tem 2016, se não me engano, o último ano dele, ele tem um bom tempo no cavalete. Ele andando nos vídeos, cara, o cara é muito rápido, é extremamente disciplinado, parece estar voando. Mas, assim como foi para mim, né, treinei 2 semanas para ir para Atibaia, parecia que nunca tinha corrida, nervoso, travou tudo. O Wellington me mandou mensagem, né, a gente conversou antes dele ir para a prova e depois ele falou, cara, foi bem o que você falou, me travei inteiro, a gente esquece até de respirar. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Para ele não vai ser diferente, gente. A falta de competição, tantos anos, né? Enfim, o nível aumentou, aquela intensidade, né, da pilotagem só foi crescendo. O pelotão tá muito difícil. Óbvio que ele volta achando que pode fazer top 3, mas eu acho que o lugar dele é de 5º a 10º, né? Para ser bem amplo. Se fosse mais específico, de 7º a 10º. E vai ser excelente. Mas não me surpreenderia se tudo alinhasse e ele batesse um pódio esse ano. Tá? Então seria incrível. Ninguém nunca voltou e conseguiu vitória na história do AMA Motocross. Minto, perdão. Vou me corrigir aqui. Kevin Windham, 2003. Na história do Supercross não aconteceu, mas do Motocross aconteceu. Kevin Windham voltou e teve vitória. Ele era piloto da Suzuki, 252 tempos, aposentou 2 anos, voltou de 450 a 4 tempos contra o Carmichael, 252 tempos e venceu. Então, tem bastante coisa aí para acontecer. Na 250, a KTM tem um problema, né? Porque eles têm o Max Vohland, filho do Talan Vohland, está sendo uma decepção até então, né? Machucou clavícula, tal, não fez nada no Supercross e acredito que não vai fazer muita coisa no motocross, embora seja mais fácil para ele. Tomara que eu queime a minha língua, assim como eu queimei com o Jason Anderson. Eu jurava que ele não ia fazer nada diferente esse ano e o cara virou a chave, né? Então o Max larga muito bem, então vamos torcer para ele largar bem e se manter ali. A princípio eles tentaram jogar o Marvin Musquin na 250, ele não quis. Tentaram trazer o Max Enstein para a 250, ele também não quis. E outro piloto que está vindo, cara, o Toninho, Anthony. E outro piloto que está vindo para a categoria 450 pela KTM, ninguém menos do que o Toninho, Tony Cairoli, o original, né? Não o Anthony Rodrigues, o Toninho. Vai voltar não, cara. Ele anunciou que queria fazer provas e tal, né? Então ele está aposentado, mas deu uma treinada e tal. Mas ele disse que não é a mesma coisa, mas eu não acredito que ele viria para os Estados Unidos se não estivesse realmente treinando, né? Como tem que ser, né? Lembrando que no Mundial eles andam com motos protótipo, chassis diferentes, pista para pista e tal. Então ele está treinando com uma moto produção, que é o que ele tem que correr nos Estados Unidos, né? Uma moto com chassi de produção, apenas com preparações e etc. Então ele diz que está contente em participar das duas ou 3 primeiras etapas e que não tem muita expectativa, né? Então eu diria também que de 5 a 10 é o lugar dele. Muito legal para a KTM ter esses nomes de peso, né? Lembrando que o Cooper Webb não vai competir. Ele disse que vai tirar esse período para descansar, para reavaliar, recuperar das lesões e se preparar para o que realmente interessa, que é o AMA Supercross no ano seguinte. Então, a gente tem 2 aposentados voltando pela KTM e também Ken Roczen. Ele tem postado vídeos dando umas matadas absurdas, né? Então, ele é um cara que tirou bastante tempo aí para se preparar. A gente tem Dylan Ferrandis, que está semanas treinando já para o motocross. E tem o Eli Tomac, que está com o joelho machucado, não correu Salt Lake. Lembrando que o Jet Lawrence também não correu, ele acabou caindo nos treinos, né? Tomou um tombo feio lá, bateu o pé no chão, né? Por isso não competiu, teria sido mais um na disputa. Então a gente vem aí de 2 favoritos, né? Jet Lawrence e Eli Tomac com lesão no joelho. A princípio dá para eles se recuperarem, não é tão sério, mas tira aquele momento, né? Aquele ritmo, aquela confiança. Isso com certeza faz diferença na hora da pilotagem. Então vamos torcer para ser uma abertura irada. Tá saindo os vídeos aí do pessoal treinando. O Anderson parece estar voando. O Tomac me pareceu meio durão, peitão meio para cima, assim, diferente do que ele anda, botando menos o pé no chão. Então eu não apostaria nele nessa abertura, mas ao longo do campeonato. Então eu acho que a gente vai ter grandes surpresas e nem tanto por outro lado, porque um Dylan Ferrandis tem tudo para ir lá e bater o pódio de todo mundo e não se surpreendam se o Ken Roczen vir passar o carro em todo mundo também. Então muita coisa em aberto, muita coisa para acontecer e isso é iradíssimo. Essa expectativa, tudo, nossa, é de arrepiar. Não vejo a hora de chegar no sábado
do AMA Motocross, que vai acontecer no final de maio. Então, galera, para não se estender demais, deixa seu like, se inscreve e aguarde. Tá vindo conteúdo irado para vocês aqui no YouTube. Um abraço, fiquem com Deus.